pertencente a um cristão da palavra do Senhor, uma eterna habitação. E a palavra sem igual, digna de real prazer, ricamente habite em nós, controlando nosso ser. Cada área desse lar, cada parte dessa vida, com a palavra deve estar totalmente preenchida e com sábias instruções e conselhos também reais, anunciemos aos irmãos a palavra mais e mais. Louvando o nosso Deus, sua palavra usaremos, pois é pura e fiel. A verdade cantaremos, entoemos nas canções, salmos, hinos de louvor, tendo nossos corações gratos, cheios de fervor. Tudo que fizermos nós, atitudes ou palavras, seja em nome do Senhor, pelo qual rendamos graças, se louvemos ao bom Deus, da palavra o autor, e a Jesus, o Filho seu, Verbo vivo e Salvador. Se louvemos ao bom Deus, da palavra o autor, e a Jesus, o Filho seu, Verbo vivo e Salvador.
Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a uma nova transmissão de nosso culto. E, bom, saiu sem querer o hino aqui, mas sejam todos bem-vindos ao nosso culto desta noite. Grande satisfação tê-los conosco. Espero que tenha sido até aqui uma semana abençoada. E realmente, irmãos, como a irmã Nara escreveu, ali está chegando a hora. Creio que brevemente nós poderemos estar reunidos, talvez não tão da forma que estávamos antes da pandemia, mas aos poucos. Eu creio que nós vamos voltar à normalidade, não tão demorado assim, né? Então, se Deus quiser, quem sabe no próximo mês já não conseguimos realizar alguns cultos e estamos com bastante saudade de todos os irmãos. Muito bem, eu quero começar lendo então uma passagem para todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, grande bênção, palavra de Deus e as promessas do nosso Senhor. Vamos começar essa noite então, falando o nosso versículo. Vamos para o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. A palavra de Deus nos diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Amados irmãos, nós vamos então cantar alguns hinos, isso se o computador aqui cooperar, porque travou tudo aqui antes de começar, graças a Deus não caiu, ou pelo menos até onde eu estou vendo está tudo normal. Então eu vou pedir um pouquinho da sua paciência, uns 10 segundos talvez, para nós começarmos a tocar os hinos, né? Ou pelo menos o hino de fundo. Tenho lembrado os irmãos e dando crédito. A parte cantada está sendo feita pela Igreja Batista Memorial de Brasília, é o culto público, e nós temos pegado emprestado então essa parte e os irmãos têm cantado e nós podemos acompanhar e realmente é uma bênção para todos nós. Então espero que consigamos. Vamos para o nosso primeiro hino desta noite. Graça de Deus infinito amor. Você vai notar que a letra é um pouco diferente porque ela é do HCC. Irmão, só para lhes explicar, nós temos pego hinos do HCC e do Cantor Cristão, porque são esses hinos que eles têm ali disponíveis. Então, a letra às vezes é um pouco diferente, mas eu creio que vai dar para todos entenderem, ok? Então, vamos cantar alegres este hino. Eu vou procurar aqui, então, soltar a música de fundo. Peço que você aguarde uns 10 segundinhos que já vai conseguir sair. Bom, enquanto não sai, eu vou apenas conversando com vocês para que vejam que ainda estamos aqui. Então, enquanto o computador está processando ali, abrindo o programa, ontem eu peguei a família, nós demos uma volta aqui nos bairros próximos e aproveitando que era um feriado e todos de máscara, nós passamos na casa de alguns irmãos, podemos ver que estavam bem, passamos na casa da irmã Lívia, fazia praticamente um mês que não a víamos, então ela está bem. Passamos também na casa da irmã Kimberly. Não deu para passar na casa de todos, né? Se ainda nós estivermos em quarentena na semana que vem, pretendemos passar na casa dos irmãos, ou pelo menos daqueles que moram mais perto, para ver se todos estão bem, tá bom? Então ainda o programa está abrindo. Eu vou pedir a sua paciência, porque não sei por que cargas d'água, o negócio está meio devagar hoje aqui, mas ainda a transmissão está conseguindo, estamos conseguindo fazer a transmissão, então isso que importa para nós, tá bom? Meus irmãos, enquanto ainda não vem, então eu já vou adiantando também algumas coisas que vamos fazer no final de semana. Nós temos alguns cultos especiais de missões. No domingo nós vamos dedicar inteiramente os 2 cultos
cultos a missões. Então teremos 2 dos nossos missionários que pregarão de manhã e de noite. E no período de manhã, o período da escola dominical, nós preencheremos com alguns dos nossos missionários que estão no campo. Eles vão dar relatórios para nós. E aí então nós vamos ver como é que eles estão. Eu pedi que eles enviassem fotos, também falassem por meio de um vídeo como estão e as notícias do campo missionário, ok? Vamos fazer isso de manhã, vamos abranger alguns missionários de manhã e à noite alguns menos. Bom, eu acho que agora funcionou aqui. Vamos para o hino. Muito bem, irmãos. Agora não sei porque cargas d'água, eu estou branco quase como um fantasma. Bom, irmãos, como eu disse, estamos com um pouco de problemas técnicos aqui. O computador está meio devagar hoje. Se porventura está trancando, está meio devagar. Os movimentos estão meio também devagar. Tenha paciência, por favor, tá? Eu creio que vai tudo voltar à normalidade daqui a pouco. Mas graças a Deus que ainda nós conseguimos fazer a nossa transmissão. Por causa da situação que tivemos no início, nós não oramos. Vamos orar então nesse momento. Quero convidá-los a baixarem suas cabeças, fecharem os seus olhos
e nós vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Ó querido Deus, que alegria e satisfação poder estar junto com esses irmãos, podermos estar mesmo que distantes, unidos em um só coração, adorando ao Senhor. Obrigado pelos hinos que cantamos, obrigado também pela sua palavra que temos como o nosso alimento diário, Senhor Deus. E pedimos que o Espírito Santo fale aos nossos corações daqui a pouco através da mensagem. Abençoe cada irmão em seu lar, também aqueles que estão trabalhando. Oramos que o Senhor, ó Deus, permita que o mais breve possível nós possamos estar todos juntos. Rendemos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, vamos continuar cantando então. Agora vamos para 324 do Cantor Cristão, Refúgio Verdadeiro. 324, Refúgio Verdadeiro. Muito bem, amados irmãos, nós vamos passar agora então para os nossos avisos, vamos para os nossos avisos. Meus amados irmãos, nós vamos fazer então, como eu avisei no início, cultos especiais no domingo, culto de missões, tanto de manhã quanto de noite, às 9 e às 19 horas. Muito importante, irmãos, que nós possamos orar pelos nossos missionários, nós possamos lembrá-los também
por todas as coisas que tem passado em relação à pandemia. Imagine que se você tem dificuldades, eles também têm dificuldades no seu campo missionário. E talvez você não se lembre de todos, e o nosso desejo é que todos, então, mandem relatórios, e nesses próximos 2 finais de semana, nós iremos então apresentá-los novamente para vocês, e eles vão dar um relatório do seu trabalho. Assim como nós temos feito hoje, então, às quartas-feiras, cultos às 20 horas. Também, meus irmãos, quero pedir a vocês que possam seguir-nos nas nossas redes sociais, assim como nós estamos transmitindo aqui pelo Facebook, @IBFundamentalPoa. Se caso você ainda não curtiu a página da igreja, curta, por favor, que aí você vai receber as notificações quando fizermos as nossas lives. No YouTube, youtube.com/IBFundamentalPoa. Se caso você quiser assistir na sua televisão depois o culto, você pode, se caso tiver uma Smart TV, você pode no nosso canal ali, IB Fundamental Poa. A qualidade da imagem não vai ser tão boa quanto no Facebook, mas nós queremos resolver esse problema ainda essa semana. O Facebook não permite baixar o vídeo em qualidade HD, mas estamos ainda vendo um jeito de poder fazer isso. Também, irmãos, Instagram, @IBFundamental, e WhatsApp, o meu número de telefone, se caso você quiser mandar seus pedidos de oração, quiser receber os comunicados da igreja, por favor me adicione lá, que nós vamos ter o maior prazer de tê-los em nossas redes sociais. Também, amados irmãos, 24 horas de oração, ainda lembrando a todos que orem, não esqueçam de orar, Deus tem agido grandemente. Sabemos que infelizmente muitas pessoas ainda têm perdido sua vida, muitas pessoas têm sido infectadas, mas graças a Deus, do povo de Deus, da nossa igreja, nós não temos notícia de ninguém que está infectado. Claro que lamentamos todos os demais que estão, mas ainda assim sabemos que Deus tem cuidado de todos. E por fim, irmãos, quero lembrá-los de procurarem nos dispositivos de áudio, Spotify, Deezer, ou até mesmo no Google Play Música, você consegue achar esses CDs da Igreja Batista Manancial. Nós temos colocado os hinos na introdução do culto e no final, hinos que são muito edificantes, são grandes bênçãos. Então, dando todo o crédito aí a esses irmãos que têm feito um belo trabalho, você pode procurar esses CDs e ouvir na sua casa, ok? Muito bem, irmãos. Nós vamos agora para o nosso último hino, vamos cantar 471 do cantor cristão Vitorioso, e daqui a pouco nós voltamos para a pregação da palavra de Deus. 471 Vitorioso. Senhor,
Muito bem, amados irmãos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. Então, hinos espirituais, assim como esses que nós temos cantado, ouvido, são grandes incentivos de Deus para cada um de nós. Pegue sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós leremos então versículos de 2 a 9 e também versículo 14. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos 2 a 9. Aqui na parte de baixo está a minha Bíblia, também está o meu tablet, onde eu sigo o esboço. Então, algumas vezes que eu olho para baixo, eu estou lendo o versículo, também estou seguindo o esboço, tá bom? Então, vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos de 2 até o versículo 9. Se caso você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar a leitura, não há problema algum. Mas se você tem uma Bíblia, eu te encorajo a você poder abrir, se caso você quiser anotar, é importante. Então, vamos ler versículo de número 2. A palavra de Deus nos diz: Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Versículo de número 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos mais uma vez a Deus em oração? Vamos orar. Novamente, ó Deus, em sua presença, eu agradeço por todos esses que estão nos assistindo. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e dá a todos, ó Deus, a oportunidade de salvação. Eu peço a Ti, ó Deus, que dirija o Teu servo para que essas palavras, ó Deus, realmente possam falar aos corações, porque não serão palavras minhas, palavras do meu entendimento, mas palavras dirigidas pelo Senhor. Mais uma vez te agradecemos porque podemos utilizar a tecnologia e chegar às casas de cada irmão. Te damos graças e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos então estudando sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Nós já vimos os 2 primeiros milagres, já explicamos o motivo dos milagres estarem no livro de João, e nunca é demais nós lermos o versículo chave para essa série de estudos, que é João capítulo 20, versículo 30 e 31, você não precisa abrir, eu vou ler. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, 2 foram os propósitos principais dos milagres de Jesus terem sido relatados neste Evangelho. E não só os milagres de Jesus, mas propriamente dito a sua vida. O próprio João está dizendo que todas essas coisas então foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida eterna. Então a vontade de Deus é que todos aqueles que conhecerem a Jesus nos evangelhos possam conhecer quem é Jesus e ao crerem nele tenham a vida eterna. Nós já vimos sobre o milagre da transformação da água em vinho, também da cura
do filho do oficial. E agora, meus irmãos, nós estamos falando da cura do paralítico. Nós já falamos, já introduzimos esta parte, já falamos sobre 3 quadros que nós vemos aqui nesta passagem. Já vimos sobre o primeiro e eu quero relembrar. Mas antes de chegar lá, irmãos, é só importante registrar, ou pelo menos relembrar, que nós falamos que no mundo antigo haviam muitas fontes onde dezenas, centenas, milhares de pessoas ficavam ao redor, pessoas enfermas, pessoas doentes ficavam ao redor, porque criam que essas fontes elas tinham de alguma forma algum poder sobrenatural para que pudessem eles serem curados. Então nós entendemos que as pessoas que estavam ali em Jerusalém, da mesma forma que as outras fontes em outros lugares, assim como este homem, estavam lá esperando a cura. E é relatado que esse homem estava lá por 38 anos, não era pouco tempo. Ele jazia de uma enfermidade que não é relatada qual, mas já fazia muito tempo que ele estava lá, e Jesus então curou aquele homem. Interessante, irmãos, que este milagre mostra ao povo de Deus que Deus não estava ausente deles, porque o povo procurava por meios próprios a cura das suas enfermidades. Mas Jesus, entrando naquele lugar, escolheu aleatoriamente, porque nós sabemos que na soberania de Deus, aquele homem deveria então ser escolhido para aquele determinado milagre. E tinham outras milhares de pessoas, ou dezenas, ou centenas de pessoas lá, mas apenas um homem foi curado. Então, ali existia uma lição por trás daquela cura. Jesus poderia ter curado todos, mas o que Jesus queria ensinar era realmente não só para aqueles homens, mas principalmente para os religiosos daquela época. Nós não vamos tratar sobre a questão da religiosidade aqui nesse texto, não é o nosso foco. Nós estamos falando das lições por trás de cada um dos milagres de Jesus. Nós falamos então, irmãos, que nós podemos ver através deste milagre, da cura deste paralítico, ou desse homem que tinha essa enfermidade, 3 quadros distintos. O primeiro deles, nós já vimos na semana passada, foi o quadro dos pecadores perdidos. Versículo 2 do capítulo 5 fala que junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. O versículo 4 nós já falamos que existe muita controvérsia em relação a ele, porque primeiro nós sabemos que aquilo não seria possível. Um anjo chegar e tocar na água e as pessoas serem curadas, a glória não seria para Deus, a glória seria para o anjo. Mas era uma tradição que existia naquela época. Então, o versículo 4 está em colchetes aí na sua Bíblia, você pode reparar, porque ele não foi encontrado nos manuscritos mais antigos. Então, sempre quando você vê na sua Bíblia esse versículo em colchetes, é porque não há uma unanimidade de saber se esse versículo realmente estava no manuscrito original. Mas enfim, irmãos, existia uma multidão de doentes, o versículo 3 fala. Também nós vimos que esta multidão realmente eram pessoas inválidas. Eram vários tipos de doentes, cegos, coxos, paralíticos, etc. Então, essa multidão ilustra a humanidade perdida, a humanidade em seus pecados. E aí nós lemos várias passagens que nos mostraram que nós somos pecadores, assim como Romanos capítulo 3 nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós vamos ver mais para frente o quadro da graça de Deus. E também nós vamos ver sobre o quadro da salvação perfeita. E os irmãos entenderão como nós somos necessitados de Deus, como nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos fazer absolutamente nada em prol da nossa salvação. Porque como nós vimos em Romanos fala, o versículo que acabei de dizer, todos nós somos pecadores. Também, meus amados irmãos, nós vimos que esse homem foi escolhido por Jesus
para demonstrar a todos e a cada um de nós a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo. Veja que ele ficou por 38 anos naquele lugar e de nada adiantou. Se Jesus não o tivesse curado, ele morreria com a sua enfermidade. E muitos outros estavam lá e com certeza morreram com os seus problemas, com as suas enfermidades. Então nós não podemos salvar a nós mesmos. A humanidade perdida não entende que o único meio de salvação, como diz Atos 4,12, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos é o nome de Jesus. Então a salvação não pode ser ganhada ou não pode ser merecida por meio de obras, assim como muitas pessoas pensam. Não é a placa da igreja que vai salvar, não são meios financeiros que vai salvar alguém, pelo contrário. Somente o nome de Jesus. E então, meus irmãos, nós falamos também, Isaías capítulo 64, versículo 6, que as nossas obras são como trapos de imundícia. Então Deus não pode aceitar a nossa justiça porque nossas mãos estão imundas com o pecado. É a mesma coisa, meus amados irmãos. Uma pessoa que está infectada com um vírus, por mais que ela possa limpar a sua mão, o vírus ainda vai estar, não vai estar de maneira superficial, mas ainda vai estar nela. Isso que é o pecado nas nossas vidas. Nós, com as nossas obras, talvez consigamos achar que nós podemos limpar a mão, mas o pecado continua dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, a graça de Deus é receber algo que nós não merecemos. E o que é que nós não merecemos? A salvação por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e entregou a sua vida e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. E é aí que nós vamos ver então o quadro da graça de Deus. Olhe comigo novamente, versículos de 6 a 8, acompanhe por favor a leitura. A palavra de Deus está nos dizendo: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Meus amados irmãos, a primeira lição que nós aprendemos nesses versículos é que a graça de Deus é que busca o pecador. A graça de Deus busca o pecador. Quantos pecados é necessário para que nós percamos a nossa comunhão com Deus? Apenas um. Um só pecado faz com que nós deixemos de estar em comunhão com Deus. Já fizemos essa ilustração algumas vezes aqui na igreja, mas nunca é demais, e isso vai fazer você entender, ou nós entendermos, a dimensão dos nossos pecados. Imagine, meus irmãos, que você e eu cometêssemos apenas um pecado por dia. Se você cometesse um pecado por dia, em um ano você cometeria 365 pecados. Em 10 anos, 3.650 pecados. Perdão, eu tenho 38 anos. Eu cometeria mais de 20 mil pecados tranquilamente, meus irmãos. Então, mais de 20 não. Eu exagerei, quase 15 mil. Mas realmente, meus irmãos, veja como nós somos pecadores. Como nós somos necessitados da graça de Deus. Então, um só pecado nos afasta de Deus e nós não cometemos um só pecado. É por isso que, como cristãos, como salvos em Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, nós precisamos e necessitamos ter uma conduta diária de confessar os nossos pecados, para que possamos então voltar à comunhão com o nosso Deus. Mas existem dezenas, milhares, bilhões de pessoas, meus amados irmãos, que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Mas ainda assim, Jesus Cristo veio a esse mundo para entregar a sua vida por todos. A palavra de Deus diz que Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Jesus viu esse homem paralítico e se aproximou e manifestou graça.
Não foi o paralítico que foi atrás de Cristo. Inclusive, isso nós falamos na semana passada. Esse é o único dos milagres que é relatado que Jesus vai até a pessoa. Porque nos demais milagres você vai ver que são as pessoas que vêm até Jesus buscando a cura. Uma coisa importante que você que nos assiste possa entender. Não importa a igreja que você frequenta. Não importa nem se você faz parte dessa igreja. Você precisa entender que a graça de Deus está buscando você. Se você ainda não foi salvo, a graça de Deus está buscando você para que você possa ser salvo. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Também, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, você não precisa abrir, eu vou ler. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Para que os irmãos possam entender, irmãos, como nós somos carentes da graça de Deus. Eu estava explicando hoje para a Ana, nós estávamos fazendo o nosso devocional em família mais cedo, e lemos em Lucas capítulo 7 sobre aquela mulher pecadora que se aproxima de Jesus e chora perante ele, lava os seus pés ou seca seus pés com os seus cabelos. Geralmente nós lemos o versículo e perguntamos para Ana o que ela entendeu, e aquela parte ela não tinha entendido, ela disse que não entendeu. Nós explicamos para ela o seguinte, que aquela mulher, quando chegou a Cristo, ela entendeu que não era merecedora. E ela prostrou-se perante o Senhor como uma forma de reconhecer que ela era pecadora. Aqueles homens que estavam ao lado de Jesus, eles se achavam os bons. Eles se achavam melhores do que aquelas pessoas, e nós sabemos que não existe ninguém melhor ou pior diante de Deus. Nós somos iguais. O que nos torna diferentes é Jesus. Mas aqueles homens que se achavam melhores por causa de sua posição religiosa, eles não eram nada. Então Jesus deixou bem claro que a pessoa, e depois ele fala uma parábola, a pessoa que quem muito deve, muito ele vai reconhecer quando ele é perdoado. Então não se engane, não acha que, independente dos pecados que você já cometeu, independente daquilo que você já fez, o amor de Jesus, ele vai alcançar o seu coração. Ele está sobre você. Jesus não veio salvar os bons. Jesus veio pelos maus. E nós somos os maus, porque nós pecamos, nós somos pecadores, nós somos carentes da graça de Deus. Então não ache que você precisa melhorar algo para ser salvo. Não. Venha a Cristo da forma que você está. Venha a Cristo independente daquilo que você tenha feito. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Então, meus irmãos, a graça de Deus buscou cada um de nós que já somos salvos. Nós não éramos merecedores, mas nós fomos salvos pela graça de Deus. Então, a graça de Deus salva quem não merece. O próprio Lucas, parafraseando Jesus, ou falando as palavras de Jesus, diz que o Filho do Homem, Jesus falando isso na verdade, veio buscar e salvar o perdido. Quando nós reconhecemos que carecemos de Cristo, é o primeiro passo para a salvação. Lembre-se, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Ou seja, você vai reconhecer, e eu já reconheci, que eu preciso de Cristo. Que Ele é o Senhor da minha vida. Que eu careço da sua salvação, porque pelas minhas próprias forças eu não consigo ser salvo, não consigo agradar a Deus. Então isso é importante e é o primeiro passo para a salvação, é confessar Jesus, reconhecer Jesus como soberano de sua vida, como seu único e suficiente Salvador. Então, Jesus fala em Lucas capítulo 5, versículo 32, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então Deus salva aqueles que reconhecem que não merecem a salvação. Se você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sou bom, eu sou cara, isso não vai adiantar nada. Isso não tem valor algum. Porque a salvação é por meio de Cristo.
é pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. Falamos na semana passada, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus batendo no peito e falando, eu cheguei aqui porque eu sou bom. Não. Nós só poderemos chegar ao céu, só poderemos chegar a Deus, poderemos realmente agradar a Deus quando reconhecemos que necessitamos de Cristo como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, veja que aquele homem, que aqui no versículo 7, ele reconhece a sua incapacidade. Ele diz, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Agora, veja que interessante. Qual foi a pergunta que Jesus fez para aquele homem? Você quer ser curado? O que ele fez? O que ele pensou? Eu não tenho ninguém que me leve lá para aquele tanque. Ele não imaginou que Jesus poderia curá-lo. Alguns comentaristas dão conta que ele nem sabia quem era Jesus. Pelo fato de ser enfermo e por estar há 38 anos ali, ele não sabia quem era Cristo. Então, quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele logo ligou na sua cabeça como levá-lo até a água. Irmãos, a religiosidade cega os olhos dos homens, tal como esse homem que não reconheceu o Salvador quando estava à sua frente. Muitos são aqueles que gastam a sua vida, achando que podem ser salvos pelas esmolas que dão, pelas obras que fazem. E isso não adianta nada. Às vezes você fala de Cristo para alguma pessoa e muitas vezes a pessoa fala, olha, minha família frequenta determinada denominação há muitos anos, então eu nasci assim e vou morrer assim. Olha, a religiosidade não leva ninguém para o céu, pelo contrário, torna a pessoa 2 vezes mais filho do inferno. Nós não podemos ficar preso à religiosidade. E esse homem não reconheceu quem era o Salvador. Então, ele estava, podemos dizer assim, curtindo a miséria. Não curtindo no sentido de gostando, mas há tanto tempo ele estava lá que a sua mente já estava cauterizada, achando que o único meio de ter a cura da sua enfermidade era ir até a fonte. E Jesus disse, não. Eu sou o Salvador e eu vou lhe dar a cura. E é exatamente isso que acontece nos versículos depois. Então, meus amados irmãos, esperar a solução dos problemas ou a felicidade sem ser em Cristo é tão inútil quanto o foi para aquele paralítico esperando já há 38 anos para recuperar-se de sua paralisia. Eu conheço casos de pessoas que lutaram contra vícios por anos, por décadas. Vício da bebida, vício do cigarro, vício das drogas. Até mesmo vícios da imoralidade, homossexualismo e por aí vai. Tantas outras coisas. Que pelo seu próprio meio, pela sua própria força, tentava, mas não conseguia mudar. Mas quando entregaram a vida a Cristo, quando clamaram a Jesus que fosse o seu Senhor e o Salvador, a sua vida mudou. Porque a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram. O modo de vida, os nossos pecados já passaram e eis que tudo se fez novo. Aquilo que eu era no passado não mais importa, importa aquilo que eu sou hoje. E eu não luto mais sozinho. Eu tenho Cristo que está comigo. Mateus, capítulo 28, versículo 20, as palavras de Jesus, e eis que estou convosco todos os dias. Talvez você completou o versículo aí na sua casa. Todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê que Jesus está ao seu lado? Diga amém. Eu creio, amém. Jesus está aqui. Então Ele é quem nos dá força para vencer os nossos pecados, para lutar as nossas lutas, para realmente vencer
o nosso desânimo, para vencer os nossos, muitas vezes, demônios, os nossos medos. É Ele quem nos dá força para prosseguir. E se você é um crente em Cristo e não acredita nisso, infelizmente, você é mais, vamos dizer assim, você é mais triste que o incrédulo. Por quê? Porque você tem um meio para poder realmente te dar paz e alegria. Mas se você não busca Cristo, infelizmente você vai ser pior do que o incrédulo. Porque você sabe que pode te fazer bem e se afasta de Deus. Então não faça isso com a sua vida. Busque a Deus. Busque ao Senhor. Só Ele pode dar a satisfação de vida para você e para a sua família. E finalmente, meus irmãos, nós vimos o quadro da graça de Deus. Vamos ver agora, meus irmãos, o último quadro. Veja comigo versículo de número versículo 8 e 9. Já lemos o 8, vamos ler 8 e 9. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Irmãos, a graça de Deus salva por completo. Não existe meia salvação. Não existe aquele negócio de quem perseverar até o fim será salvo. Isso daí é coisa de gente que não conhece a palavra de Deus. Uma vez que você clama a Jesus para ser salvo, a palavra de Deus diz que você é salvo. Então, o apóstolo João, 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, tempo presente. Se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, nós podemos ter certeza de vida eterna e não precisamos esperar o futuro. Não, pelo contrário. Jesus disse para aquele homem: toma o teu leito e anda. Imediatamente ele saltou. Só para dar uma pincelada para que os irmãos entendam como a religiosidade é um problema, como era antes, ainda é hoje. Isso não é bíblico, tá? Isso faz parte da tradição dos líderes judeus. Eles diziam que no sábado um homem não podia carregar o seu leito, mas se era algum doente, alguns homens poderiam então carregar o leito daquele homem, com aquele homem então deitado ou sentado, como aconteceu naquele milagre aonde Jesus curou aquele homem que desceu com o seu leito pelo telhado. Alguns homens desceram ele. Então, na tradição dos judeus, não podia um homem carregar o seu leito, mas outras pessoas tinham que carregá-lo no leito. Isso não é bíblico. Isso fazia parte da tradição dos judeus. Então por que Jesus fez isso? Para mostrar que a graça de Deus está acima das tradições. Jesus, na verdade, ensinou para aqueles líderes judeus que eles deveriam se regozijar por um homem que estava padecendo por 38 anos e foi salvo da sua enfermidade, mas não. Aqueles homens, eles buscaram matar Jesus. Eles foram totalmente contrários ao milagre de Cristo. Então, por isso que inicia ou termina o versículo falando que aquele dia era sábado. E aí você vai lendo os versículos, você vai ver como os líderes judeus, eles questionaram Jesus pelo fato de ter feito um milagre, algo que não tinha acontecido, que os olhos daqueles homens não tinham presenciado. Mas o poder de Deus, o poder de Cristo, curou aquele homem. Então isso mostra para nós como muitas vezes a tradição que ainda existe hoje em dia. Muitas são as igrejas que dizem: olha, você tem que tomar água benzida, você tem que adorar uma imagem, você tem que frequentar determinada igreja, você tem que seguir determinado homem, tem que andar assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, irmãos. Não é assim. A salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho. E o final do versículo diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não diz todo aquele que nele crê e vai na igreja batista,
e segue o pastor Wesley, pastor A, pastor B, todo aquele que dá dízimo, todo aquele que contribui. Não, de maneira alguma. A fé em Cristo é suficiente para que um homem possa ser salvo. Meus queridos, não precisa pagar nada, não precisa de nenhum complemento. Basta crer de todo o coração e confessar com a boca. Crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessar a Jesus como Senhor. Então Jesus pronunciou suas palavras e o homem creu e se levantou curado imediatamente. O paralítico reconheceu que ele não podia fazer nada, mas ele viu que Jesus podia. O versículo 14, irmãos, nós falamos na semana passada, e apenas pincelando sobre ele, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O pecado nas nossas vidas é algo corrosivo, inclusive na vida do cristão. O cristão que vive uma lua de mel com o pecado, ele está se afastando de Deus. Está vivendo com algo que pode te matar. Porque o pecado nas nossas vidas, ele só entristece a Deus. Jesus disse para esse homem: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Algumas vezes, meus irmãos, muitos dos sofrimentos que nós temos são consequência dos pecados que nós cometemos. Você só vai conseguir enxergar se o que acontece na sua vida é obra de Deus querendo te provar ou é consequência do seu pecado quando você se humilhar perante a Deus. Chegar de maneira orgulhosa diante de Deus só vai te fazer estar cada vez mais longe do Senhor. Então o que nós devemos crer essa noite? Essa passagem é emblemática, muitas outras coisas poderíamos aprender, mas o nosso foco é realmente entender o propósito principal. E esse homem ilustra a humanidade perdida. Como nós somos carentes da graça de Deus. E como Cristo, ele pode salvar aquele que crê. Você crê em Cristo? Se você não crê, hoje é a noite que você pode entregar a sua vida a Jesus. Dobre os seus joelhos, clame ao Senhor que possa te salvar. Peça perdão dos seus pecados. Peça que Jesus seja o seu Salvador. Creia de coração que Ele ressuscitou dentre os mortos para te dar vida. E assim como aquele homem não foi escolhido a esmo, Jesus sabia quem era ele. Jesus sabe quem você é, quem eu sou. Jesus nos conhece. E Ele quer nos salvar. Você e eu precisamos de Cristo. Se você é salvo em Cristo, sirva ao Senhor de todo o coração, para que a sua vida seja um espelho que reflita a graça de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez em sua presença te damos graças e pedimos que o Espírito Santo fale a cada coração. Tu sabes que aqueles que nos assistem, podem haver pessoas que nunca fizeram uma decisão a Cristo, e é por esses que oro essa noite, para que entendam que as suas obras ou a sua religiosidade só vai levá-los cada vez para mais longe do Senhor, e vai levá-los, ó Deus, finalmente para o inferno. A vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Abra os olhos de cada um, Senhor Deus, para que vejam realmente a sua necessidade de Cristo. A nós que somos salvos, que entendamos que o pecado é algo corrosivo e precisamos estar cada dia buscando a graça do Senhor para vivermos uma vida digna do Senhor. Damos-te graças, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós já estamos encerrando essa noite. E antes, então, de encerrar, eu gostaria que nós pudéssemos ler brevemente os nossos pedidos de oração. Estou aqui chegando no nosso mural de oração. Vou aqui aparecer ao lado e depois, quando chegar os pedidos ali, eu saio, só para podermos então acompanhar. Lembrando que esses pedidos serão colocados aqui no Facebook e também no grupo da igreja.
Muitos irmãos pedem por sabedoria aos governantes, então alguns dos pedidos eu já coloquei aqui, tenho colocado no início, né, do nosso mural, e pedem por sabedoria aos governantes, e realmente, irmãos, precisamos que Deus age nos corações de cada um, porque não podemos ficar à mercê dos homens, precisamos e oramos para que Deus haja, e sabemos que toda autoridade vem de Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Então que Deus dê sabedoria para os nossos governantes, para que as coisas sejam conduzidas não da forma que nós achamos, mas da forma que Deus quer que seja. Também a vida espiritual dos irmãos de nossa igreja. Não sei de coração se todos têm acompanhado os cultos, e até mesmo se você tem acompanhado os cultos, se realmente você tem absorvido toda a verdade da palavra de Deus, se está na sua casa aprimorando o seu conhecimento de Deus, ou está ficando longe do Senhor. Então esse período de quarentena é muito importante para que cada um possa demonstrar a essência que há dentro do seu coração. Também sustento dos irmãos da nossa igreja, temos irmãos que estão sem trabalho, que foram demitidos, temos irmãos que são profissionais, que são autônomos e não têm trabalho, então orem por essas pessoas. Orem, graças a Deus, não sei de nenhum dos nossos irmãos que estão com necessidades, Deus tem suprido e isso é uma grande bênção, mas devemos orar por cada um dos nossos irmãos. Também orando pelo sustento dos pastores e missionários, porque nossos missionários, como falamos no domingo, temos 23 missionários e trabalhos espalhados no mundo inteiro e sabemos que eles têm sofrido necessidades. Muitos deles não têm o sustento completo e principalmente os nossos missionários que estão fora do Brasil, com o dólar em alta, com o euro em alta, para eles é muito mais difícil porque eles não podem usar o real no país onde eles estão, tem que ser convertido em dólar ou euro e posteriormente utilizado nos países onde estão, e muitas vezes o sustento deles cai vertiginosamente. Então precisamos orar e sermos fiéis, irmãos. Se muitas vezes achamos que temos pouco, alguns podem ter quase nada. Então Deus quer usar as nossas vidas. Vamos orar também pelos profissionais de saúde da igreja, irmão Jorge e Simone, que trabalham em hospitais, têm seus filhos pequenos, e graças a Deus que tem também os cuidados. Vamos continuar orando por eles. E também a irmã Neuza pede pela saúde do Caleb, saúde da Sara, pela semana de trabalho. Ela e o irmão Douglas tiveram que voltar ao trabalho no centro da cidade. Então estão trabalhando dentro das lojas, né, com as portas fechadas, mas ainda assim tem que se locomover. Vamos orar por eles. Ela pede pela vida espiritual e agradecimento pelos 6 anos de casamento dela e do Douglas. Irmã Angelita pede pela salvação do Samuel, Natiele e Natiele, com a sua esposa. Também pela salvação do Diego, do Jovair e sua família, vida espiritual de Laureci Vicente e saúde do irmão Paulo da Veiga. Só reiterando, Samuel é filho da dona Angelita e Natiele é a esposa dele, ok? Também a Tamires pede pela saúde dela e da sua família, fortalecimento espiritual, pelos estudos da faculdade de biomedicina. Ela diz que é muito difícil porque é EAD, né, ensino à distância, EAD. Também pelo trabalho dela, que ela tenha ânimo para poder vender as coisas, e muitas vezes pessoas nesse período muitas vezes não compram, então vamos orar por ela. E recebimento do auxílio emergencial, ela é uma das pessoas que também são autônomas, e vamos orar por ela. O Miguel pede oração pelos amigos e familiares e também irmãos em Cristo, para que tudo isso acabe de uma vez, palavras dele. O pastor Daniel Lima pede pela saúde da irmã Luciana. Deixa eu me tirar daqui. Irmã Gessi pede pela salvação dos seus filhos, Jorge e Rodrigo. A Sara pede pela sua vida espiritual e também pelos jovens da igreja. O irmão Edson pede pela sua vida espiritual e também da sua família. E a salvação dos seus familiares e saúde da sua mãe. Meus amados irmãos, é uma grande bênção então tê-los conosco esta noite, de coração, meus irmãos. Eu espero ansiosamente para poder vê-los. Uma pena não poder abraçá-los, como eu disse. Nós ontem vimos a irmã Kimberly, nós vimos a irmã Lívia. Então passamos de carro rapidamente. Nós não temos saído com a família. Como era feriado, levei as meninas para ver um pouco do sol
E aí eu falei para Tati, vamos passar lá, e nós não saímos do carro, a dona Lívia não saiu do portão, a irmã Kimberly não saiu do portão. Tentamos falar com outros, mas não conseguimos, enfim. Para ver se todos estavam bem, estamos com saudades de todos. E se Deus quiser, irmãos, é o meu desejo de coração que começo do mês que vem possamos retornar aos cultos. Estou muito contente com o pastor Antônio e os irmãos lá em Santa Maria, que esse final de semana já vão poder voltar aos cultos, claro, com todo o controle, vamos dizer assim, né? Toda a responsabilidade com todas as exigências, na verdade, que as autoridades estão pedindo. Então, fico contente por esses irmãos que já podem retornar aos cultos. Então, meus irmãos, orem nas suas casas, com suas famílias. Vamos ter esses cultos especiais. Mandem fotos para nós de vocês lendo as Bíblias e assistindo os cultos. Queremos botar no Instagram da igreja. Vamos mandar um hino para que todos possam cantar também, para, sem ser essa, a outra semana fazermos um especial de missões. Então já vai se preparando. Nós vamos cantar um hino de missões, especial de missões, e vamos fazer como fizemos na Páscoa, tá bom? É isso, meus irmãos. Então aqui colocarei novamente as redes sociais da igreja para que todos possam se inscrever. Nós vamos encerrar, vou colocar um hino e aí você pode ficar à vontade para orar com a sua família, e daqui a pouquinho os pedidos de oração já estarão ali no grupo da igreja. Que Deus vos abençoe, tenham todos uma ótima semana, e se ainda tivermos que estar pela transmissão, pela internet, estaremos aqui no domingo. Que Deus vos abençoe, tenham todos uma ótima semana. Vamos orar então com as nossas famílias. Tudo que tenho aqui.
ti.